Hoje, a gente vai mergulhar numa conexão que, à primeira vista, pode parecer que não tem nada a ver. O que é que uma unidade de elite da Marinha Americana, os famosos SEALs, tem a nos ensinar sobre fé e comunidade? Pois parece estranho, né? Mas os paralelos são, acredite, fascinantes. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise aqui é exatamente essa. O que soldados de elite podem de fato nos ensinar sobre ter fé e viver em comunidade? E a resposta, que veio de uma conversa com um instrutor veterano, pode realmente mudar a nossa percepção sobre o que significa depender uns dos outros. Para a gente começar, olha só esta frase. Ela vem de um instrutor dos SEALs, um cara com 15 anos de experiência. Quando perguntaram para ele qual era a mentalidade da equipe, a primeira coisa que ele disse foi: a última pessoa em que um SEAL pensa é nele mesmo. Puxa, essa frase basicamente resume tudo. Ok, então vamos a fundo nisso, porque essa filosofia não é só um slogan bonito, sabe? É a base, o coração do que eles chamam de ethos da equipe SEAL. É uma mentalidade totalmente radical, que coloca a equipe, o coletivo, muito, mas muito acima do indivíduo. E toda essa reflexão, essa análise, surgiu de uma conversa bem específica com esse instrutor dos SEALs. A ideia era entender como é que eles constroem uma comunidade tão forte. E o que ele revelou foi uma filosofia de unidade que vai muito além do campo de batalha, sabe? É algo para a vida. Ele chegou a detalhar o código deles, que se baseia em alguns princípios-chave. Primeiro, o companheiro de equipe vem em primeiro lugar, sempre, sem exceção. Segundo, nunca se preocupe com as suas costas, elas estão cobertas. E por isso, eles treinam como se fosse um corpo só, uma unidade, e não um monte de indivíduos juntos. E a meta da missão é super clara. 100% entram, 100% saem. Ou seja, não tem espaço nenhum para pensamento individualista. E é aqui que a coisa fica interessante. É agora que a gente vai para o ponto onde essa mentalidade militar encontra um paralelo espiritual e é surpreendente. Essa ideia de proteger as costas um do outro vira uma metáfora muito poderosa. E o mais incrível é que foi o próprio instrutor dos SEALs que fez essa conexão. Ele falou assim, olha, se você for ler Efésios capítulo 6, vai ver que toda a armadura de Deus é voltada para frente. Não tem nada cobrindo as costas. E a razão para isso, segundo ele, é que a comunidade é a nossa proteção. São os seus irmãos que cobrem as suas costas, exatamente como no pelotão. Isso acaba levantando um contraste bem interessante, né? De um lado, na unidade SEAL, o bem-estar da equipe é o mais importante de tudo, e o sucesso é definido pela sobrevivência do grupo. Já o material de origem sugere que, em contraste, algumas abordagens modernas podem, às vezes, focar mais no indivíduo, na busca por um benefício pessoal, em vez de encarar o desafio como um grupo. E essa ideia de que estamos todos conectados, isso tem consequências gigantescas. A história, tanto a militar quanto a que a gente encontra em textos antigos, está cheia de exemplos de como as ações de poucas pessoas podem criar um efeito cascata, um efeito dominó em toda a comunidade. Essas narrativas antigas, por exemplo, ensinam lições bem fortes sobre isso. Temos o caso de Elias, que acabou sofrendo com uma dieta bem restrita por causa do erro de toda a nação. Em outra história, a comunidade de Israel inteira enfrentou uma praga terrível porque só alguns indivíduos quebraram o acordo do grupo. Quer dizer, nos dois casos, as consequências nunca foram isoladas. E para a gente ter uma ideia da escala disso, olha esse número, 24 mil. 24 mil pessoas morreram naquela praga. Não foram só os poucos que erraram que sofreram, foram dezenas de milhares que pagaram o preço. O impacto foi, devastador. Então, o ponto principal aqui é esse. As ações de uns poucos trouxeram consequências para a nação inteira. Nesse modelo de comunidade, as nossas ações individuais nunca existem num vácuo, sabe? Elas sempre afetam o todo. Tá, mas e o outro lado da moeda? O lado positivo? Porque se as ações de poucos podem causar um estrago tão grande, o contrário também é verdade. A ação de uma única pessoa pode mudar tudo, para melhor. E é isso que a gente vai ver agora. O material de origem chama essa pessoa de agente de mudança. O que é isso? É aquele indivíduo cuja ação, uma única ação decisiva, muda o destino de toda a comunidade. Para melhor. Pensa nisso, uma única pessoa com a coragem de agir no momento certo. E a história de Finéias é o exemplo clássico disso. A comunidade estava sendo arrasada por uma praga, um caos total. E no meio de tudo isso, um homem desafia abertamente as regras do grupo, na frente de todo mundo.
Finéias, vendo o perigo que aquilo representava para todos, age de forma decisiva. E o resultado? A praga para, imediatamente. A coragem de um homem salvou a nação inteira. E a narrativa depois destaca que Finéias desviou a minha ira, pois foi zeloso com o meu zelo entre eles. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que a paixão dele, o motivo dele agir, não era egoísta, era pelo bem-estar e pela integridade de toda a comunidade. E qual foi a recompensa por um ato tão focado no coletivo, tão altruísta? Não foi algo passageiro, uma medalha ou um tapinha nas costas. Foi muito mais. Foi uma promessa que ecoaria por gerações, um legado duradouro. E aqui a gente vê um contraste muito claro. Pensa numa herança comum do dia a dia. Dinheiro, conhecimento, bens materiais. Tudo isso pode se perder, se deteriorar com o tempo, né? Mas um legado que vem de uma aliança, uma promessa de impacto duradouro, isso é inquebrável. É algo que abençoa as próximas gerações e tem um impacto eterno. A recompensa de Finéias foi exatamente essa, uma aliança de paz. Uma promessa que não abençoou só ele, mas todos os seus descendentes, geração após geração. O valor de um legado assim é simplesmente imensurável. E com isso, a gente volta para o presente. A mentalidade dos SEALs e essas histórias tão antigas nos mostram, de formas diferentes, o poder da comunidade e o impacto que cada indivíduo tem no todo. Então a questão que fica no ar não é só sobre qual legado vamos deixar, mas sim como é que as nossas ações, hoje, sejam elas pequenas ou grandes, estão de fato construindo esse legado para o futuro. É algo, sem dúvida, para se refletir.